Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos começar o programa hoje diferente. Nós vamos começar louvando ao nosso Deus, o nosso grandioso Deus, agradecendo por esse dia, por esse momento que a gente está aqui reunido em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria pedir para o diácono Henrique Branco, da Igreja Presbiteriana Quatraque. Depois eu quero fazer as honras de apresentá-lo de uma forma mais objetiva, mas queria pedir para ele começar o nosso programa de hoje, a gente louvando ao nosso Deus. Amém? Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, a escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, e todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja Jesus Cristo, seu Filho amado, que nos salvou naquela cruz. Sejam bem-vindos hoje ao programa Voz da Verdade. Estou aqui com uma dupla que está novamente no nossa mesa aqui. E eu vou falar para vocês que outro dia eu comparei os pastores Vitor e o pastor Rick Galúcio com Romário e Bebeto, aquela dupla, né? E hoje eu ia falar do meio de campo da seleção de 1982, Zico e Sócrates, mas eu descobri que o irmão Henrique, ele nasceu depois de... na época dessa seleção, acho que nem se lembra disso, né? Mas enfim, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, irmão Henrique. Obrigado. E, de fato, é uma honra para a glória de Deus tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo mais uma vez, que Deus lhe abençoe e muito obrigado por aceitar o nosso convite novamente. Amém. Gratidão, muita alegria estar aqui ao lado do pastor Lúcio, meu pastor, e que seja um programa para a glória de Deus, que a gente possa conversar, meditar e crescer na palavra do Senhor. Amém, amém. E ele que é um craque já está aqui fazendo, é um defensor das Escrituras, o nosso meio de campo, organizador, né? Eu digo que o pastor Lúcio, foi um dos expoentes do ensino, né? Que meu primeiro professor, né? A gente estava lembrando essa semana lá no curso que a gente está fazendo, no curso de grego, né? Bíblico, e a gente estava falando sobre uma das primeiras disciplinas que a gente teve, e eu disse para o pastor Lúcio que eu falei aqui outro dia, pastor, não sei se o senhor viu, mas assim, a gente, quando começou o curso, o senhor falou assim, olha, a teologia te faz subir no muro, né? A gente pensa que a teologia nos
faz escolher um lado, né? A gente primeiro sobe no muro para olhar os dois lados, né, pastor? A gente primeiro entende e depois Cristo nos resgata e nos mostra através das Escrituras o nosso verdadeiro lado, e a gente se joga nesse lado, porque essa é a nossa, enfim, o nosso propósito, o propósito de Deus em nossa vida, aliás. Queria mais uma vez agradecer a sua presença, seja muito bem-vindo, a casa eu já lhe falei que é sua, e agradeço muito a sua participação e o seu ter aceitado esse convite. Ô, meu querido, sempre uma alegria. Eu não pude estar alguns podcasts atrás porque estava gripado, uma série de questões. Ainda estou com a garganta um pouquinho ali com alguma dificuldade, mas para mim é sempre uma alegria estar nesse dia com o Henrique, né, que é um servo do Senhor, um professor também muito capaz, e que nós estamos juntos lá trabalhando na Igreja Presbiteriana do Centenário. Pronto, vou apresentá-los agora. O pastor Lúcio, ele é pastor principal, presidente pastor principal da Igreja Presbiteriana Centenário do Quatraque. O Henrique é diácono nessa igreja também, professor, né, de disciplinas como grego, bíblico, como bibliologia. E é um prazer recebê-los aqui hoje, como eu falo, para a glória de Deus, né? Hoje logo, né? Hoje um dia especial, um dia que a gente vai trazer para cá uma temática muito, muito bonita, muito interessante. Eu sempre falo que eu tinha um sonho, né, de fazer esse podcast, e esse sonho, um desejo de trazer, por incrível que pareça, os ensinamentos de Cristo e muito e principalmente o Sermão do Monte. Eu pensava assim que se eu estivesse numa ilha deserta e se tivesse que ser alcançado pela palavra de Deus, eu queria receber um pergaminho lá, uma garrafa, né? E que se tivesse parte da Bíblia, eu gostaria de receber o Sermão do Monte, porque eu acho que é uma riqueza tremenda. É um direcionamento, né? Então, o nosso tema hoje, para a gente começar, com você que está em casa, é as bem-aventuranças, né? O caminho do reino de Deus, que está lá em Mateus 5, dos versículos 1 a 12, né? Mas eu quero começar o programa hoje com um texto base, como todas as vezes. Mas antes de entrar no texto base, eu queria pedir para o pastor Lúcio orar para a gente aqui, para a gente começar. Amém. Pai, nós somos gratos pela bondade do Senhor, como nós acabamos de cantar, que foi derramada sobre nós, e a perspectiva que o Senhor mudou a nossa realidade e também a nossa forma de enxergar a realidade da vida. E isso, Senhor, pela ética do reino. Te louvamos, Senhor, por esta porta aqui aberta, Vozes da Verdade, que tem o objetivo, Senhor, de trazer essa voz da Tua Palavra, direcionando e sendo um canal abençoador. Continua abençoando, Pai, a vida do Teu servo, Fontinhas, Márcio, gente muito querida, amada do nosso coração, e que hoje, Senhor, está completando mais um ano de vida. E nós felizes estamos, Senhor, por estarmos aqui, participarmos desse momento e juntos, Senhor, agradecendo por esta vida preciosa. Louvado seja o Teu nome, é a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Realmente hoje é meu aniversário. Uma felicidade dupla, né, de não só estar aqui com vocês, mas poder estar aqui nessa mesa falando sobre Cristo, Jesus Cristo. O maior presente que eu já ganhei na minha vida foi a minha salvação em Cristo Jesus. Então, agradeço a Deus por essa data. E também, o pastor Lúcio perguntou quantos anos eu tinha, né? Já para quantos anos tu está fazendo? Já para um homem que está salvo em Cristo, ele está apenas... nós estamos aqui um caminho, né? Nós somos eternos em Cristo Jesus. Então, essa idade eu não posso mais computar essa idade. Depois de meio século. A gente deixa tem que olhar para a glória. Para a glória. Mas, enfim, voltemos ao Evangelho. Mas, enfim, hoje a gente vai falar, realmente nesse episódio, nós vamos mergulhar nas palavras do sermão de Cristo, do sermão do monte, né? E entender como essas bem-aventuranças, elas revelam a contracultura do reino de Deus vividas na terra. Ou seja, elas são um direcionador, ou seja, nós temos um direcionamento a partir dessas bem-aventuranças. Quando eu falo que eu gostaria muito de, se um dia eu estivesse numa ilha deserta e pegasse parte da Bíblia, porque eu acredito, depois de um estudo, a gente vê que as bem-aventuranças, e o próprio nome está dizendo, é um caminho para uma felicidade. Se você quer ser feliz, siga este caminho. Eu acho que é mais ou menos o que a gente vai conversar hoje aqui. Nós vamos ver como essas palavras, contextualizadas em alguns personagens bíblicos, podem ser aplicados na nossa vida cotidiana, digamos assim.
E eu queria botar como texto base, eu queria que o Roberto colocasse aí, um texto que está em Provérbios, né? Em Provérbios 4, no Provérbios 4, 20. Essa versão está na Ara, né? E diz o seguinte: meu filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Amém. Aqui, só começando aqui a gente, para falar, até para contextualizar onde aconteceu o fato do Sermão do Monte, e eu queria que a gente começasse com, me permita, pastor, com o irmão Henrique, que é para a gente contextualizar aquele momento que aconteceu o Sermão do Monte, onde Cristo diz assim: olha, gente, escutem aqui, incline os seus ouvidos aqui que eu vou falar. Então, daria para a gente contextualizar onde aconteceu e por que aconteceu e como aconteceu isso, pastor? Irmão? Jesus Cristo aqui, ele já havia chamado os discípulos, né? E ele começa a trabalhar aquilo que é chamado de ética do cristianismo. Ele começa a trabalhar nesse sermão aquilo que vai fundamentar tudo aquilo que ele vai ensinar posteriormente, tudo aquilo que representa o seu ministério. E é um sermão extremamente importante para a gente ler ao longo de nossas vidas, né? Sim. Porque tem ensinamentos preciosos. E ele vai falando, já contrapondo o que é o verdadeiro cristianismo, o que é o verdadeiro discípulo de Cristo. Então, esse sermão, ele abre portas para tudo aquilo que ele viria ensinar depois. Sim. Tá certo? Sim. E me parece que ali o povo estava querendo outra coisa, né, pastor? Ali o povo estava em busca de milagres, de algo material, e Cristo falou algo espiritual, né? Por que eu estou falando isso, né, num contexto? Porque nós vamos entrar cada bem-aventurança agora, falando sobre cada ponto, mas eu queria que a gente entendesse que existe um propósito. Tudo que Cristo que está na Bíblia tem um propósito de Deus. Uhum. E o fato de que Jesus, naquele momento, ele se colocou à frente do povo e acima do povo, dizendo o seguinte: olha, sentem aí e escutem o que eu quero falar. Então, existe um propósito aí, é preparar para esse ensinamento que, a partir de ali, ele ia cumprir o propósito de Deus, não é isso? Uhum. Correto. O Sermão do Monte, todo esse sermão que pega esses capítulos, e aqui nós temos as bem-aventuranças, logo no início, a gente tem aqui um elemento muito significativo. Primeiro, no livro de Mateus, sim, porque Mateus está relacionando esses aspectos com o Antigo Testamento. Então, quando fala sobre o monte, não é? Jesus subiu ao monte, isso também tem a ver, tem um significado. Sim, sim. Porque no Antigo Testamento, a lei, né? Nós temos a lei lá no Antigo Testamento, que foi dada a Moisés. Agora a gente tem um segundo Moisés. O Moisés mais, vamos dizer assim... Completo, né? Esse Moisés agora completo, agora trazendo a ética do reino, as características do reino. Sim. Né? Ali a gente recebeu lá o Decálogo, e aqui a gente tem uma continuação, ampliação, né, nesse sentido. Então, essa relação com o Antigo Testamento é extremamente importante. Por isso que ele sobe ao monte. Envolve o elemento para ele alcançar as pessoas, mas é significativo essa questão do monte, ela é importante. Uma outra questão é que ele vai começar o discurso dele, né? Em Mateus, Jesus, ele é o mestre. Por isso que ele tem vários discursos, e os discursos longos, porque ele é o didáscalo, sim, ele é o mestre. E Jesus agora vai ensinar como um rabi, né? Um rabone ali, um mestre, o didáscalo, ele vai ensinar. E o contexto é importante, porque o povo de Israel, o que eles estão vivendo? Qual a realidade que eles estão vivendo? A realidade que eles estão vivendo, primeiro, eles estão aguardando aí a vinda do Messias. Sim. E eles ouviram alguma coisa, esse Jesus falando alguma coisa. Sim. E esse grupo, ele está na Galileia, né? Se a gente vê no capítulo 4, ele está na Galileia, está na região da Galileia. Vai para um pessoal lá, né, de uma realidade bem difícil. E aquele povo ali ouviu alguns discursos de Jesus e ficaram ali pensando: rapaz, vamos ouvir esse cidadão.
né? Vamos ouvir aí essa questão. Por quê? Porque o povo estava oprimido e ali era um local de muita opressão. Sim. Certo? Ali era o local do foco das revoltas. Nós temos vários grupos aí, nós temos os zelotes. Os zelotes, eles estão ali, meu amigo, são os ativistas da época. Vamos lá, vamos enfrentar, nada de ser manso, nada de vamos buscar, peitar mesmo. Certo? E aí a gente tem os fariseus, a gente tem esses grupos todos, e o grande ponto é revolta ou revolta, ou a gente vai sair em triunfo. Ou seja, o reino vai vir, e esse reino que virá, ele vai destronar, né, o Império Romano. Então está todo mundo assim meio que com sangue nos olhos, né? Aquela expectativa que vai acontecer alguma coisa de extraordinário, né? Todo mundo preparado como Pedrão, arrancando o pescoço. Ele botou para arrancar, foi o pescoço. Ele errou, né? Ele errou, mas o alvo era o pescoço. E aí o começo é algo extremamente impactante, porque é um paradoxo do reino. Então todo mundo está na expectativa, vamos lá. E ele diz assim, ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres, os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Peraí, não é isso não, Jesus. Como assim? Não, como assim? Como ser manso? Né? Como ser manso para ganhar alguma coisa diante de um povo tirando? Não é isso. Pronto, ali começa essa quebra daquilo que culturalmente, porque assim, foi um impacto muito cultural no mundo greco-romano, tanto de um mundo greco-romano quanto de uma perspectiva judaica. Sim. Porque agora ele vai de encontro a tudo aquilo que eles valorizavam. Porque, tipo, ser humilde, o aspecto de ser humilde naquele tempo, ser pobre aqui, primeiramente, a gente vai aprofundar, mas não é claro, pobre de recurso, né? Claro. Mas essa dimensão da humildade é uma fraqueza para aquele contexto. Sim, mas só me permita aqui que é muito importante que o senhor tocou no assunto do subir ao monte. Porque vamos na Escritura. A Escritura diz assim, Mateus capítulo 5, no versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ou seja, e ele passou a ensiná-los dizendo. O que acontece? Aqui tem duas expressões que são importantes. Primeiro, ele subiu ao monte, como o senhor falou, porque ele estava num local, ele precisava estar, simbolicamente, ele estava ali como uma autoridade falando a um povo que estava recebendo uma mensagem, como o senhor falou. A continuação do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, no caso de Moisés, quando ele recebeu as leis de Deus, do próprio Deus. E aqui ele se colocou como se assentasse, era assim, como se ele fosse falar, olha, sentem aí que eu vou falar para vocês. Ele sentou para ensinar, a ideia do mestre, do didático. De ensinar. Então aqui existe um propósito, ele não falou aleatoriamente. Jesus quando subiu ao monte e se assentou, talvez essa palavra assentasse, né? Ele se postou, né, como um professor, como um mestre. Né? E aí é bem a postura dele. Assim que eles faziam na sinagoga, era assim que eles faziam. E os discípulos que foram escolhidos, né? Ele já tinha escolhido os discípulos, entraram naquele mesmo bojo, para dizer assim, olha, escutem vocês também aí, entendeu? Todo mundo está aqui no mesmo patamar. Duas coisas interessantes, já que está puxando esse assunto aqui logo de introdução. Sim. É que Jesus ele não despreza as multidões. Sim. O discurso dele tem a ver com a multidão, porque Jesus não passa desprezando a multidão. E esse é um dos propósitos de Mateus. Sim. Toda vez Mateus vai dizer, e andava Jesus, né, a multidão, tudo mais. Agora, o alvo é para os seus discípulos. Dessa multidão tem discípulos, vão vir discípulos de lá. Sim. Né? Sim. Vão vir discípulos de lá. Então, assim, o alvo é o discipulado, o alvo é para os discípulos, mas Deus não abre mão, ele não a mensagem vai para todos. A multidão. Isso, a multidão. É claro que aqueles que estão ali, como eu disse logo no começo, e por isso que é importante o contexto, eles estão esperando uma outra coisa. Eles já estão naquela perspectiva triunfalista. Sim. E o discurso quebrou todo mundo ali. Ali foi um discurso bem que quebra pressuposto ali. Que eles ficaram saindo assim meio que, como é que pode? E isso tudo que a gente acha
que é fraqueza, ele está trazendo como felicidade. Sim, perfeito. Aí vem, aí vamos entrar agora nas bem-aventuranças, né? Aí a partir do versículo 3 do capítulo 5, ele diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deste é o reino dos céus. Aqui em Mateus 5, 3, a gente percebe e reconhece a total dependência em Deus, né? Ou ainda, aqueles que confiavam nos seus méritos passam a entender que o reino de Deus pertence aos humildes de coração e não aos poderosos, digamos assim. Aí já começa a quebrar um pressuposto, né, Henrique? Então, assim, aqui a gente vê um exemplo muito forte em Lucas 18, capítulo 13 e 14, que é o republicano quando orava no templo, né? Que ele dizia assim, o republicano e o fariseu, né? Que ele dizia assim, eu sou merecedor, eu sou religioso e tal, e já o fariseu dizia, eu não mereço nada, eu estou aqui. Então, é esse contexto que Jesus quis passar, né? Os pobres de espírito pertencem ao reino dos céus, não é isso? A gente pode comentar sobre essa bem-aventurança? A palavra aqui que ele utiliza, né? Acho que é importante a gente pensar nesse bem-aventurados em algumas versões, né? Ou felizes em outras versões, é que traz aquele entendimento já do Antigo Testamento, da mente hebraica, do que era bem-aventurado, né? Como tem no Salmo 1. E o bem-aventurado, ele é muito mais do que uma situação de felicidade provisória. Ele é uma vida bem-sucedida. Ele envolve essa felicidade de alcançar êxito em relação à vida como um todo. Plenitude, né? Um sentido de plenitude, né? Isso. E é por isso que parece não fazer sentido, né, segundo a ética do mundo, contrapondo com a ética cristã. Parece não fazer sentido, porque o conceito para outras pessoas é que isso daqui não é um sinal de ser bem-sucedido ou de felicidade. Uma outra palavra que na versão ARA é colocado como humildes, algumas versões como pobre, e que a gente pode pensar nela, é que essa palavra... o grego tem duas palavras para pobre, né? Uma é essa utilizada aqui e ela significa mendigo, necessitado. Aristófanes, um dramaturgo clássico, ele faz a diferença entre essas duas palavras e ele trabalha assim. Pênis é uma palavra que significa pobre, mas é o pobre que tem o seu sustento. Ele não está desesperado, ele passa dificuldade. O seu recurso é limitado, ele não sobra dinheiro, não sobra comida, sim, mas ele se alimenta. Já a palavra aqui utilizada, que é ptorros, é aquele que está necessitado, é aquele que está mendigando, é aquele que não tem como sobreviver. E quando ele coloca necessitado de espírito, né, a classe gramatical aqui desse de espírito ou em espírito é um dativo. E dentre as classificações do dativo na língua grega, existe o dativo de referência, que é um dativo que é mais ou menos assim, uma tradução aqui bem dinâmica ficaria, né? Sim. Bem-aventurados os que, em relação ao seu espírito, estão necessitados. E esse é o cerne do que Jesus vai falar. É aquele que reconhece em si mesmo que está vazio e que precisa de forma urgente desse preenchimento que a gente só encontra em Deus. Então, muito mais do que uma situação de que seria bom ter Deus, mas é de fato aquilo que Deus faz em nossas vidas no ato da conversão. É o reconhecimento que você não tem nada, que você está em um estado de miséria e que você precisa urgentemente de Deus. E não é à toa que a bênção aqui é prometida, é o reino dos céus. Amém. Isso é bom falar, pastores, porque assim, pastor Lúcio, a gente viu uma ordem católica a partir desse entendimento, acho que foi a ordem franciscana, né? Uhum. Que exatamente se tem um lastro em cima disso, que é, na verdade, se desfazer de todos os bens, enfim, que é uma visão, digamos, um pouco parcial do que realmente é essa bem-aventurança. Não é isso, pastor? Sim. Porque se a gente for pensar em bens materiais, a gente está totalmente equivocado no que é a bem-aventurança que Cristo está trazendo aqui para a gente. Uhum. Que é exatamente pobreza, não é de
de bens materiais, é pobreza de espírito, como o senhor falou, né, irmão Henrique? O que acontece? Quando a gente aplica isso para uma situação, vamos dizer assim, atual, nós todos somos miseráveis, nós precisamos constantemente dessa bem-aventurança. E nós todos temos que ter essa atitude digamos assim, essa atitude de reconhecermos a dependência total de Deus, porque nós somos paupérrimos sem Cristo Jesus, né? Se nos tornamos vazios, né? E é maravilhoso quando Cristo deixa isso para a gente como um direcionamento. Indo para a segunda bem-aventurança, né? Que aí entra já, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que o senhor pode falar sobre essa bem-aventurança, pastor Lúcio? Todas essas bem-aventuranças, elas são extremamente profundas, não é? Elas têm, por isso que parece que cada uma é perícope, né? Cada uma partezinha, porque elas têm muitas questões, inclusive relacionamento com o Antigo Testamento. E só um parênteses, o pastor está falando que cada bem-aventurança dessa, é um sermão. A gente podia trabalhar um sermão, né? O que a gente está passando aqui, ponto por ponto, a gente teria que fazer uma exegese em cima dessa bem-aventurança e tornaria aí um estudo teológico para a gente trazer isso aí. Então, desculpa lhe cortar, mas eu só voltando. Para a gente entender as bem-aventuranças, os que choram serão consolados, a gente tem que nos aprofundar nessa questão como um todo, né, pastor? Isso. Só voltar um pouquinho do pobre ainda, né? Sim. E você chamou bem a atenção, né? Que eu acho que o Henrique pontuou muito bem, que é essa coisa de não trabalhar essa questão material. Sim. Né? E aqui é o ponto, o primeiro passo para tudo, para todo o sermão. Isso aqui é a porta. Porque tudo que vai vir agora, depois, as bem-aventuranças e tudo que vier até o capítulo 8, certo? É o ponto do que é o ser cristão. Ou seja, e lembre-se, né? A gente está dentro do contexto com os fariseus. A espiritualidade dos fariseus é que eles tinham que estar acima. Uma espiritualidade lá em cima. Eles entendiam que era por força da lei, certo? E Jesus disse, não é nada disso. É aquele que tem carência. Aquele que é humilde. Aquele que realmente, como o Henrique falou, reconhece que não tem nenhum tipo, nesse sentido de força espiritual, nesse sentido para esse reconhecimento diante de Deus. Sim. Certo? Então, é esse pobre mesmo, essa ideia de estar curvado mesmo, humilhado. Isso não significa ter vazio ético, ter vazio moral, certo? Ser pobre de moralidade, ser pobre de conhecimento. Não tem a ver com isso. Tem a ver com um profundo reconhecimento de que necessita, né? Necessita de Deus. Pronto. De pequenez, né? Isso. E a salvação, tudo que é feito é por causa de Deus, certo? E aí o Henrique fez uma análise muito boa, mas eu gostaria também de trabalhar o reino dos céus. Sim. Porque aqui, dentro da dinâmica do reino, nós vamos ver serão no futuro, mas esse aqui ele já herda, bem-aventurados pobres em espírito, pois deles já é o reino dos céus. Ou seja, esse reino que já veio, que é o grande ponto aqui que Jesus está apontando. E esse sermão aqui, ou o sermão do monte, que é a ética do reino, né? Sim. Então ele está apontando, e a primeira coisa é essa. Quando ele vai para... Ele está testificando a própria existência dele como o rei que veio. O rei que veio. E está dizendo a ética inicial do reino é essa. Humildade. E é impressionante, gente, como as escrituras ela é rica. Quando a gente vai para o centro da teologia paulina, qual é o centro da ética? Humildade. Sim. Quando a gente vai para aquele centro lá em Filipenses, capítulo 2, tem em vós o mesmo sentimento que houve também que Jesus, que ele se humilhou. Se esvaziou. Então, esse é o primeiro passo, não é? Sim. Esse que é o primeiro passo, que é um contrassenso enorme, como a gente percebe diante da cultura greco-romana, que isso é vergonha. Esse reconhecimento é uma vergonha. Para o reino que vai de ponta cabeça, não, é uma coisa mais profunda. Isso aqui, meu irmão, não tem Sócrates, não tem Platão, não tem ninguém. Não tem meu irmão, e me permita chegar agora para cá. Acontece nos dias atuais, né?
Sim. é essa soberba, Sim. essa falta de, digamos assim, entendimento do que realmente é o verdadeiro sentido da vida, né? Sim. Essa questão da humildade, e isso é um bom, e se fosse ele? Eu falei que não tinha, se fosse ele, mas tem. Voltei. Mas enfim, voltei atrás. Mas enfim, eu acredito que se a gente pegar isso e contextualizar por dias atuais, isso aqui está muito, mas muito contemporâneo. Sim. Que é exatamente, o reino é esse, mas é um reino de contracultura, de contramundo que está sendo vivido aí em todos os cantos. Muito bom, pastor. Esse é um problema, Márcio. Por que não caiam em desuso? Porque a nossa natureza é ser orgulhosa. Sim. A nossa natureza é ser altiva. Nós, naturalmente, somos assim. Sim. O Evangelho está trazendo isso em nós, apontando a dinâmica do reino. Então, isso nunca vai mudar. Né? Isso pode acontecer o que acontecer, tempo que vier, certo? Essa ética vai estar sempre lá nos direcionando. Só acontece quando a gente desce lá no oleiro, né? Que ele quebra o vaso, quebra tudinho, aí ele faz de novo. Aí acontece, né, pastor? Sim. É nessa hora que né? Mas enfim, voltemos aqui à segunda bem-aventurança. Então, se o senhor terminou, claro, né? Só o bem-aventurados os que choram. Sim. Né? Serão. Agora serão tem a ver com serão consolados, né? Sim. E aí nós temos o choro, certo? O ponto lá era bem-aventurados que ficam sorrindo, os que ficam regozijando. Não, é choro de sofrimento. E é o lamento do pecado, é o lamento da dor. Reconheceu a sua fraqueza, agora ele tá reconhecendo, né, esse arrependimento. clamor, o arrependimento, essa dimensão do reconhecimento agora, né, da dimensão do sofrimento, da direção do choro, certo? Pois serão, aí aqui há uma promessa, né? Aí nós temos essa realidade do novos céus e nova terra, né? Que aqui é muito legal para ver esses verbos, né? Já faz parte, mas existe a completude do reino de Deus. Sim. A gente também não pode confundir da pessoa que é muito chorona, né? Muito emotivo. Tem nada a ver aqui com isso aqui também. E às vezes, né, pastor, a gente olha uns filmes de comédia que dorama. No final é triste, dorama, né? E começa a chorar. Não tem nada a ver com isso. É arrependimento aqui, né? Legal. Foi muito bom, assim. Bom, aí vemos agora outra bem-aventurança que diz o seguinte. Aí eu vou passar essa palavra pro irmão Henrique, que ele é manso, né? Esses dias lá na igreja, eu queria mandar um abraço aqui pro meu irmão Fabiano, rapaz. Fabiano não fala quase nada. Aí botaram ele para comentar sobre ira. Ele já falou, não pode. Tem que botar sobre mansidão, né? Mas, Henrique, assim, tem assim, a quinta, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que o senhor pode contextualizar nessa bem-aventurança aí? Coisa boa. Logo, quem é manso pode falar muito bem sobre isso, né, pastor? Essa beatitude, ou essa bem-aventurança, né? Ela remonta justamente àquilo que o pastor Lúcio trouxe, né? Sobre a forma que essa terra é conquistada, né? A gente está falando de um grupo que esperava um Messias que viesse libertar agora de Roma, né? Um Messias que viesse, talvez como no período de Macabeus, se levantar e fazer uma guerra e expropriar todos aqueles que estavam ali. Mas a forma com que essa bem-aventurança aparece é o contrário. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Eu queria ler rapidamente o Salmo 37, 11, porque a gente está fazendo esse paralelo, né, do Sermão do Monte e comparando com as coisas do Antigo Testamento. E o Salmo 37, 11 diz assim, ó: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Essa conquista de paz não é uma conquista que nós guerrearemos para alcançar a paz. Essa mansidão não é depois de uma guerra onde a gente conquista a terra. Mas essa mansidão é a mesma que está lá no Salmo 37. É baseado em humildade e submissão. Saber que é Deus que está conduzindo todas as coisas e que essa submissão, esse se colocar diante de Deus, é que faz de fato ser um discípulo de Cristo. Quando Jesus discursa aqui no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, as pessoas poderiam entender rapidamente que ele
é a mesma palavra do Senhor, é o mesmo discurso, são as mesmas coisas, mas eles estavam já tão distantes do que seria o Messias, que de fato esses princípios, essa ética cristã não pareceu certa, não pareceu correta a eles, mas de fato seria nesse sentido, Sim. de ser submisso, de estar humildemente debaixo da palavra do Senhor, e que a garantia do herdar a terra vem do nosso Deus. Bom, mas aí eu teria que também contextualizar, pastor Lúcio, a respeito dessa mansidão, que isso não significa fraqueza. Essa mansidão não significa, digamos, passividade. Uhum. Porque, assim, Jesus, diante de alguns fatos que ele mesmo era contrário, Jesus era manso de coração. Ele mesmo disse que sejam mansos como eu sou manso do meu coração, né? Mas ele, em alguns momentos, por exemplo, no momento que ele expulsou os comerciantes lá da igreja, né, do templo, né? Uhum. Ele me parece que ele teve uma atitude de não passividade. Ele não foi passivo com o erro, né? E eu acho que a gente tem que discernir ou separar o que é mansidão do que é, digamos, passividade ou subserviência, alguma coisa dessa natureza. Não é servidão, é subserviência. É uma coisa que você, sabendo que a coisa está errada, você tem que se posicionar mansamente. É difícil, né, pastor? Mas a gente tem que buscar esse ensinamento, não é isso? A mansidão aqui, ela não tem a ver com como a forma da nossa personalidade. Sim. Né? Tipo, eu não brigo com as pessoas, não é? Eu sou um cara mais tranquilo, mas só Deus sabe como é que meu coração tá para matar o outro. Né? Então, ele não vai matar o cara, ele sai e tal, mas ali o coração... pastor disse que eu sou crente, mas minha mão não é. Minha mão não é. Não. Eu queria mandar um abraço pro pastor Davi. O pastor Davi, ele falou uma vez isso, eu fiquei impressionado com essa... Mas na brincadeira, pastor. Lhe amo, viu? Vambora. A mansidão não é também... ter, né, elementos assim de você não ser covarde, né, não enfrentar as coisas. Não, o que é essa mansidão, né? Como o Henrique trabalhou, essa mansidão, ela tem a ver e a etimologia da palavra é um animal que foi domesticado, é um cavalo bruto. Nós todos naturalmente somos cavalos brutos mesmo. A nossa humanidade é desse sentido. Mas a ética do reino, o milagre que o Senhor fez, agora nós somos domesticados. Ou seja, algo está sob controle. A gente não vai mais agora, nesse contexto, querer a fogo ferro, né? Fazer. Não, a gente tem a dimensão, não é? A gente é controlado nesse sentido. Ou seja, nós, o Senhor Jesus disse isso, né? Eu sou manso e humilde de coração. Certo? Nós não vamos viver mais agora nesse conflito, nessa guerra, né? nesse descontrole, certo? Então, assim, isso precisa ser estendido, mas isso envolve a minha vida no meu relacionamento com Deus, né? Eu fui domesticado na minha relação com Deus, certo? O discípulo, ele precisa ser domesticado agora. E a ideia agora eu sou uma pessoa que obedeço. Porque é a ideia do animal. Sim. Que foi domesticado, certo? Enquanto ele é bruto ali, agora alguém está domesticando ele e adestrando ele, e ele está obedecendo os comandos porque ele é manso. Sim. Ele foi amansado. Então, para nós que somos discípulos de Cristo, nós fomos mansos porque agora a gente tem uma vida de obediência. Nós fomos amansados. Amansados. Glória a Deus por isso. Esse mesmo termo aqui que é usado nessa bem-aventurança, herdarão a terra, ele tem o mesmo contexto do porque deles é o reino dos céus? Existe uma mesma coerência aí? Ou algo que possa ser diferenciado em alguma terminologia grega, por exemplo? Em um caso já demonstra, do versículo 1, né, porque deles é o reino dos céus, já demonstra que o ato que Cristo, que Deus faz em nós, que é essa conversão,
já nos garante a vida eterna. Já podemos falar que nós somos do reino de Deus. Sim. Né? E o outro está falando sobre as questões das promessas. Sobre viver mesmo, sobre estar presente, né? Herdar. Pronto. Que tanto se esperava e que há uma garantia em toda a palavra de Deus. Então, existem coisas que já vivenciamos e que já está garantido, e coisas que viveremos, mas também já está garantido, nesse sentido. Sim. A gente vê isso, né? E é interessante, né? Como é que Jesus mudou, né? E reino dos céus, aí você tem a terra por herança, justamente nesse aspecto de ser manso. Porque, assim, essa questão da terra era uma coisa muito importante para os judeus. E impressionante como isso, essa terra, essa luta pela terra, né? A terra prometida e tudo mais. Eles estão numa terra, eles estão agora sendo controlados por uma nação. Eles estão lá sob um regime. Eles não podem passar para cá, eles não podem ir para ali. Está sendo visto, certo? E esse sentimento de não ser a terra nossa. Não é? E aí eles estão nessa questão dizendo assim, quando vier o Messias nós teremos a nossa terra. É a questão de descanso também, né? Diz assim, chegamos na nossa terra, fincamos o pé. Fincamos. Naquilo nossa que foi terra. Nossa terra, né? Pronto, nossa terra. Só que aí Jesus diz assim, olha, tem essa terra Canaã aqui, mas eu quero dizer que tem algo maior, que é a vinda dos novos céus e nova terra. Essa é a terra bem mais ampla, a terra verdadeira de vocês. Ou seja, eu não sou uma dimensão política que vou dar uma terra, e é impressionante, né? Que até hoje o pessoal também está esperando terra, certo? Sim. Mas a realidade aqui é novos céus e nova terra. É a plenitude do reino, sim, certo? Dessa morada eterna. E o que tem a ver terra? Porque nessa terra vai ter morada junto. Vai ter posse, e essa posse é essa morada do seu povo com o seu Deus. É a forma mais plena que a gente tem, é a forma mais profunda que a gente tem. Quando tiver novos céus e nova terra, que nós estaremos na mesma cidade, né? Sim. Que é o mesmo povo, e agora junto com o seu Deus. É olhar para lá, sim, é olhar para frente. Que isso é uma garantia e, de alguma forma, materializa um sentimento que, para eles, era abstrato, né? A questão da terra, da saída do povo, que não, enfim. Uhum. Mas, enfim, e aí vem o sexto, né? A sexta bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa palavra justiça, ela está complicada, né, pastor, hoje, né? A gente está passando aí por algo que parece com tudo, menos com justiça. Estou falando trazendo para a cultura secular, né? Uhum. Mas o que Jesus está falando aqui é a justiça de Deus. É algo que não tem erro. É algo que eu sempre falo que a justiça de Deus, ela é paciente, mas quando ela chega é implacável. É algo que é implacável, né? A justiça de Deus é implacável. E aí vem Jesus e diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essas palavras, fome e sede, me chamam a atenção nessa bem-aventurança. O senhor pode comentar, irmão? Sim. Eu acho que a palavra fome e sede, todo mundo já sentiu aí uma fome, é doído, você anseia por algo que traga saciedade. Sede também é algo terrível, né? Então a sensação aqui é aqueles que desejam ardentemente algo, né? Sim. E aqui essa justiça é justamente a justiça de Deus. O cumprimento de todas as coisas da palavra de Deus, a integridade, a moralidade presente, todas as coisas que são pertencentes à palavra do nosso Deus. Não é a nossa justiça do aquele que pegou um pedaço do meu terreno, eu quero de volta, mas é uma justiça do reino, da palavra de Deus. E desejar ardentemente deve ser a consequência da conversão. Se outrora nós éramos inimigos de Deus, como a palavra nos ensina,
agora a gente deseja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve falar aos nossos corações. Em nossas leituras, nós devemos ser, alguns dias, moídos pela palavra de Deus, ao perceber que nós ainda temos lutas, temos dificuldades, e ansiar por todas as coisas, se alegrar com todas as coisas da palavra do Senhor. Tudo isso pertence a essa bem-aventurança. Então, esse desejo dessa justiça de Deus, não é aquela justiça do Senhor, estão falando de mim, queima essas pessoas. E a gente vê muito nos salmos... Nos salmos imprecatórios, né? Isso. Que é diferente daí, né? Nesse contexto, né? Isso. Se a gente vê o irmão... O irmão não, o companheiro que está lá, um ímpio, que está se dando muito bem na vida, e a gente diz, Senhor, mas por que o cara está se dando bem e a gente está aqui, né? Aquelas questões, né? Pronto. Nesse sentido, é a própria justiça do nosso Deus. É o próprio Deus justo agindo no mundo. A satisfação do crente é saber que Deus governa sobre todas as coisas. A satisfação do crente é saber que todas as promessas acontecerão. É saber que Deus tem tudo determinado e isso vai acontecer. E às vezes a gente se esquece dessas questões e às vezes a gente encontra irmãos tão abatidos, destruídos, e quando a gente conversa, são questões eu não consegui ainda casa própria. Eu não tenho um emprego de liderança. Eu não tenho um salário de um valor alto. Eu não tenho tantos bens e tantas outras coisas. Mas o bem-aventurado é aquele que tira os olhos dessas coisas que a gente costuma ter no coração e se volta para a palavra de Deus, para a justiça do nosso Deus, e saber e ter a certeza que, de fato, seremos saciados, porque o Senhor cumprirá a sua palavra em todo o tempo. Amém. Em 1 João 3:2, diz o seguinte, amados, agora... Não é isso? Isso. 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como ele é. É isso? Não. Perdão, eu li ele no lugar errado. 1 João 3:2. Não, é isso mesmo. Eu queria contextualizar o seguinte. A justiça de Deus, ela se manifesta quando nós nos transformamos através do Santo Espírito, e aí a gente vê um mundo diferente do que é. Aí a gente começa a ver a justiça por Jesus Cristo, e não por nós. É a mudança de conceito do que a gente entende como... É como se o nosso entendimento passa a ser... diante de Deus, passa a ser meramente humano, digamos assim. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque um dia nós ficaremos saciados com a santidade que Deus nos deu, e não com nosso entendimento, porque nós não temos entendimento dessa justiça por si só. Só com a ajuda do Espírito Santo é que nós teremos essa ajuda. E aí, pastor Lúcio, eu queria lhe perguntar a respeito exatamente essa questão da justiça. Num olhar humano, meramente humano, é muito difícil a gente entender essa justiça como uma justiça plena, não é isso? Sempre vai ter um espaço para um coração pecador dizer assim, mas realmente isso é justo? A gente sempre vai ter essa percepção. E como eu falei no começo, nos dias atuais é muito mais difícil a gente olhar essa justiça com um olhar divino, né? A justiça, os tribunais, eles são falhos, né? Sim. Os júris também têm suas falhas. Por isso que um dia todos nós estaremos diante de um tribunal branco, não é? Diante daquele que opera da forma justa. Sim. Né? E só vai ter uma diferença, os que são justificados. E essa justificação veio através de Jesus Cristo, que é a plena satisfação da justiça de Deus. Sim. Então, assim, nós, como a ética do reino, nós buscamos essa justiça por causa do Deus que é justo.
Sim. Nós temos tendências de falhar, né? Mas como os discípulos, e isso deve nortear, né? a realidade, né? de viver essa vida com justiça. E é bem legal, assim, só pegando um gancho, porque para não ter nenhuma coisa, que essa justiça aqui é como se fosse algo de fazer uma espécie de vingança também. Sim, né? sim. E aí por isso que ele coloca assim, ó, bem-aventurados misericordiosos. E é exatamente a sequência do texto, A né? sequência do texto. Para não ter nenhum tipo de confundir essa justiça, né? Essa ideia de eu fazer justiça. Aí muitas das vezes o que é fazer justiça? Ter vingança. Né? E não é isso. Porque ele está contrapondo justamente isso. Ó. Bem-aventurados misericordiosos. Para essa cultura de querer fazer justiça pelas próprias mãos, certo? É querer, de certa forma, aqui, né, se vingar. Sim. Então, o povo está querendo se vingar. E aí a vingança é algo que não tá sendo retratada nesse contexto. Isso, não é. Aí a ideia é misericordiosos. Sim. Então, a justiça aqui, bem-aventurados que têm fome, que a vida deles depende, né? É como se dependesse aqui, né? Sede, tem fome e sede de justiça. Essa justiça é justiça divina. Essa justiça é a justiça também que nós poderíamos colocar dessa manifestação de uma vez plena que foi satisfeita em Jesus Cristo. Sim, sim. Ok? Bom, aí a palavra misericórdia, né? Eu vou esbanjar aqui numa aula de grego que eu estou... Aplicar, né? Aplicar. Helios, né? Que vem da... Utilizar, né? Eu vou utilizar a palavra Helios, né? Que é... Vai ganhar nota boa. Que vem de compaixão, vem de piedade, bondade, né? Que é algo que está intrinsecamente ligado ao amor de Cristo, né? E o que ele vem pregando aqui é nada mais do que isso. Ele está sendo misericordioso com aquele povo que estava fixado em questões políticas, materiais, que foi retratado por vocês agora há pouco aí. Mas assim, na sequência, ele diz assim, alcançarão a misericórdia. E aí, essa misericórdia é a mesma, porque assim, quando eu leio esse texto, os bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Aqui não parece que é algo repetitivo, a ação misericórdia alcançarão a mais a misericórdia, mas aí ele está falando de uma plenitude, não é isso, pastor? Irmão Henrique? Isso. Eu não sei se ficou claro minha pergunta aqui, porque às vezes, quando você lê aqui, bem-aventurados misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Quem lê esse texto pela primeira vez pode entender assim, mas eu já sou misericordioso, eu vou alcançar a misericórdia. Mas aqui nós não estamos falando de misericórdia um é de irmão para irmão, é no contexto de relacional, e a outra aqui é a plenitude da misericórdia de Deus, eu acredito que seja. Não é isso? Sim. Porque nós temos a misericórdia do nosso Deus, né? E o Senhor nos conhece, Ele nos conhece mais do que qualquer outra pessoa. Então, todas as mazelas que nós temos, tudo aquilo que até os nossos colegas, os amigos mais íntimos não conhecem, o Senhor conhece, né? E mesmo assim a gente encontra misericórdia no Senhor. É por isso que Deus trabalha em nossos corações a ponto de nos tornar e nos chamar a sermos misericordiosos com o próximo. Sim. Alcançamos em Deus aquilo que não merecíamos e nós temos ao nosso redor pessoas que também são falhas, assim como nós somos. E por vezes a gente pode cair por questões de orgulho, por questões de justiça própria, por questões de se achar melhor do que o próximo. A gente pode cair num erro de falar, eu merecia a misericórdia do Senhor porque eu vivo melhor, eu Sim. penso melhor, mas fulano não merece a minha misericórdia porque ele simplesmente repete, porque, enfim, não merece. Então, aqui essa bem-aventurança de fato fala da misericórdia plena do nosso Deus e que nós encontramos. Ontem, conversando com a turma, a gente estava falando sobre a cruz de Cristo.
E falando sobre a cruz de Cristo, a cadeira Novo Testamento, eu comecei a listar para o pessoal os pecados que ainda cometeremos. E falamos de várias coisas. Em quantos minutos o pecado? Que a gente... Muito tempo. E chutamos números. Quantas vezes você vai odiar alguém? Quantas vezes você vai se irar com alguém e desejar o mal de alguém? Quantas vezes você vai mentir para escapar de qualquer coisa? E começamos a listar. E falando da cruz de Cristo, nós falamos que essa cruz é que nos reconcilia com Deus e que ela é suficiente para todos os pecados da minha vida. E muitos alunos se levantaram falando, mas não é justo, não é correto, parece que a gente não merece. De fato é isso. Sim. Não merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso conosco, porque o caminho em Cristo é de misericórdia, a gente deve necessariamente usar esse atributo para com o próximo. Então a gente deve exercer misericórdia para com e as eu pessoas. Vejo, pastor, pastor Lúcio, que eu acho que porque alcançarão misericórdia, está apontando para o dia do juízo final, dia do juízo, né? Uhum. Que é o grande ponto. Que é o grande ponto do sermão, né? Isso. Então, assim, na verdade, assim, sejam misericordiosos, porque um dia vocês alcançarão a verdadeira misericórdia que vem de Deus. Já pratiquem. Isso. Já pratique aquilo que vai ser, que já aconteceu em Jesus Cristo, mas na forma mais plena, naquele grande dia, que vai ser a única coisa que vai fazer com que vocês vão ser diferentes dos outros. Sim. Né? A justificação vai estar sobre vocês. E aí vocês tiveram misericórdia. Sim. E assim, é muito interessante a gente sempre fazer essa conexão, porque como é que é na visão do judeu, não é? Fogo para os gentios. Não é? Então, assim, para um fariseu e para... Você crescia ali, a gente já crescia ali no ambiente, né? Jacozinho já crescia dizendo assim, olha, quem são os gentios? Os gentios, eles têm que ser, tem que mandar fogo. Sim. Quando Jesus está lá lá no Evangelho de João, quando ele encontra com Nicodemos, quando ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu filho, na continuação ele fala que ele não veio trazer fogo, que ele não veio trazer juízo, porque era isso que esse povo queria. O que eles queriam? Eles queriam mandar fogo para os romanos. Sim. Entendeu? Traz juízo para esses pecadores. Aí Jesus vem com a ética do reino dizendo assim, a felicidade plena da bênção, porque a felicidade aqui é a bênção de Deus, uma verdadeira vida abençoada, feliz no seu relacionamento com o seu Senhor, é ser misericordioso. Vocês têm que ter misericórdia. Um dia eu vou trazer juízo, mas a caminhada de vocês tem que ser de misericórdia. Sim. Misericórdia com os gregos, misericórdia com os romanos, misericórdia com quem for. Misericórdia para qualquer tribo. Sim. Misericórdia para qualquer realidade. Essa deve ser a nossa dimensão. Nós entendemos que vai acontecer um juiz. E diante das injustiças, esse juiz não está com seus olhos fechados. Sim. Certo? Mas a nossa caminhada, até porque... é aquilo que nós vamos receber. Sim. A gente já tem que, na nossa caminhada, fazer aquilo. Por quê? Porque é se valer das misérias. Né? O nosso estado é de miserabilidade. Nós estávamos completamente inimigos de Deus. Mortos nos nossos delitos. E agora nós fomos alcançados por misericórdia. Então, a ética do reino é uma ética de misericórdia. Amém. Só falando aqui rapidamente... não sei quantos de vocês olharam alguns perfis no Instagram nessa época de guerra. Eu achei impressionante o número de pessoas, de perfis cristãos, sem misericórdia com o Irã. Sim. E dizendo, é isso mesmo, tem que destruir tudo, tem que acabar com todo mundo, Israel é o povo de Deus, e parece que não perceberam justamente essa questão da misericórdia. Verdade. Isso, muito bem trazido. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Isso, Henrique, é por causa de uma perspectiva escatológica, não é? Uhum. Até mesmo terça-feira a gente estava falando lá na igreja, eu estou expondo ainda Apocalipse,
E falando assim, tipo, a gente lá na igreja a gente não fica falando de Israel para cá, Israel para lá, entendeu? Porque a gente não tem essa dimensão. Então, isso que o Henrique está dizendo, né? Olha só, né? A gente já está contrariando a ética do reino. Sim. Certo? E aqui não envolve aspecto político, não envolve aspecto, né? Não existe nada disso. A ética, nenhum lado, né? A gente tem que ter a misericórdia na vida de Israel, mas misericórdia na vida do Irã e de todos os povos. Existe páginas no Instagram que diz assim, as pessoas se dando mal, né? Os assaltantes se dando mal, aí as pessoas vão lá e tal, e tem que matar e tal. É o mesmo contexto. Sim. Na verdade, a misericórdia, ela passa por um justo juiz e não por nós. Acho que é isso que o Henrique trouxe pra gente aqui, é bem emblemático, muito legal mesmo. Mas vamos agora para a próxima, que é bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu gravei outro dia um pequeno texto no meu Instagram que eu disse o seguinte, uma vez eu fui buscar meu filho na escola, né, e eu parei o carro momentos antes, quem tem filho pequeno sempre vê isso, né, a gente vê o rosto da criança quando olha o pai, quando reconhece o pai, né? Uhum. A felicidade que é, com os olhos brilham. A criança vem quando ela olha a mãe, o pai, ela abre o braço, aquele sorriso largo. Eu fico imaginando, pastor Lúcio, a gente olhar a Deus. A sensação que a gente vai ter de... Porque aqui está dizendo o seguinte, verão a Deus. Verão no sentido de ver mesmo, né? De ver. Então, assim, bem-aventurados limpos de coração. Essa bem-aventurança, eu fiquei estudando ela assim uns 5 dias, né? Para a gente tentar começar a entender, porque é o seguinte, limpos de coração, essa pureza não é uma pureza externa ou uma simples limpeza cerimonial, digamos assim. É algo muito mais profundo, né, Henrique? O termo aqui ele pode ser aplicado de uma pureza plena, e que nós, como eu sempre digo, nós nascemos com o coração sujo pelo pecado. E isso só com a ajuda do Espírito Santo e muita disciplina espiritual, né, meu irmão? O que você pode comentar sobre essa bem-aventurança? O texto nos demonstra que só pode ter isso daqui quem foi transformado pelo próprio Deus, né? Quando o Senhor nos converte, quando o Senhor trabalha em nossas vidas, a primeira coisa que a gente percebe é o nosso estado diante de Deus. E a gente tem algo que é corrigido, que é a nossa visão de um soberano Senhor. E a bem-aventurança é justamente essa sinceridade em relação às coisas de Deus. E isso daqui pode ser visto em diversas esferas. Mas uma delas que eu acho interessante e que contrapõe justamente os fariseus e todos os outros que tinham obras, que faziam coisas, que se vestiam, que guardavam 613 mandamentos, que sabiam pelo Talmud quantos metros eles poderiam andar no Shabat, no sábado, e que controlavam todas as coisas, mas que não tinham essa pureza, essa sinceridade no agir para com Deus. E que às vezes a gente pode cair, né? O crente ele pode cair momentaneamente, obviamente, porque o Senhor restaura isso em nós. A gente pode começar a fazer as coisas de forma automática, sem essa sinceridade no coração, sem essa oração mesmo de se prostrar diante de Deus, sem ouvir ou ler a palavra de Deus e colocá-la como um espelho diante de nós para trabalhar nossas vidas. Mas ao cristão, o Senhor nos ajuda nesse sentido. E o Senhor sempre vai nos direcionando e trabalhando em nossas vidas de tal forma que a gente sempre volta e percebe que a nossa relação com Deus não é uma relação de obras. Olha, deixe de fazer isso e está tudo certo. Mas é uma relação de servos diante do Senhor, de filhos diante do Pai. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que não só reflete em ações, deve refletir em ações, mas antes de tudo trabalha naquilo que chamamos de coração, que passa por tudo, mexe com a nossa mente, mexe com as nossas emoções, mexe com todas as áreas de nossas vidas. Nós somos aqueles que
devemos, diante de nossas orações, encher o nosso coração de alegria diante de Deus, de buscar o fortalecimento dele. Os nossos cultos são cultos vivos, não são ritos mortos e vazios. O nosso culto, a nossa adoração diante de Deus é de um coração sincero diante dele. E, como bênção disso, nós sabemos que contemplaremos a plenitude do nosso Deus, né? Então, nesse sentido, diverge bastante da religiosidade que havia na época. O relacionamento com Deus, ele não é baseado em vestes, em ritos, em outras coisas, mas é um coração prostrado diante de Deus. Sim. Esse é o ponto. Sim, e Pastor Lúcio, aqui demonstra muito a questão da intimidade, né? A intimidade com Deus mesmo. Nosso Deus é um Deus relacional, ele se relaciona com a sua criação, desde Gênesis até, digamos, até o fim dos tempos. Deus vai estar presente conosco, como o próprio Jesus disse que nunca nos abandonará, não é isso, pastor? E nesse caso, verá a Deus, assim, na Bíblia, no relato da Bíblia, a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, né? Uhum. E aqui tem uma garantia que nós veremos a Deus, com intimidade através de Cristo Jesus. Uhum. Isso para mim é algo que, para mim, é inimaginável. Eu não imagino assim, o que seja esse sentimento de alegria, de felicidade, de um dia eu poder estar diante do Criador, né? Uhum. É uma coisa que eu sempre que leio me dá uma sensação de glória mesmo para Deus, né? Glória de Deus nessa palavra. É isso mesmo, pastor? Né? A gente está debaixo do seu favor, né? E assim, essa coisa da face, essa coisa é muito da bênção, né? Então, o rosto de Deus está sobre nós, né? Essas são as bênçãos, né? Essas são as bênçãos abraônicas, as bênçãos, né? E nós desfrutaremos isso, né? Nós não sabemos na plenitude como é que vai ser isso, mas... Eu não estou falando de antropoformismo, não estou falando sobre sim. face, estou falando sobre, sim, o sentimento de ligação íntima com Deus. Sim. Ao ponto de eu ter a sensação de estar vendo a Deus. De estar com Ele, de fazer, como a gente falou agora há pouco, né? De estar morando com Deus. Sim. Né? Uma das coisas que a gente precisa lembrar, né? Deus sempre quis habitar conosco. Deus sempre quis habitar conosco, certo? Ele tabernaculou com a gente. Isso lá desde o Éden, certo? Desde o Éden. Ele passeava no jardim, tinha um relacionamento conosco. Nós quebramos isso. Deus providenciou seu povo, trouxe uma estrutura para dizer que ele estava junto. O Emanuel chegou, que é Deus conosco, que foi o que foi mais profundo, certo? Ele veio até nós, mas vai acontecer algo ainda maior. A realidade dos céus e terra. E essa realidade nova, nós não sabemos na sua plenitude o que vai ser isso. Agora, verão a Deus, nós teremos. Nós não temos capacidade de aguentar isso. Mas é algo muito gratificante. Deuteronômio 29, né? Acho que Deus fez só assim na nossa cabeça. Assim, a gente não tem um entendimento completo. Se nós tivéssemos... Mas é forte o que ele falou, verão a Deus. Sim. Porque para eles, para aqueles judeus ali, essa coisa de ver Deus, essa coisa assim, certo? Mas ele diz, não, para os discípulos eles vão contemplar isso, eles verão a Deus. Amém. Aí chega aqui na parte da pacificação, daquela questão da quebra, né, do rótulo, da identidade daquele povo que queria tomar o poder. Aí Jesus vem e diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quebrou perna de muita gente aqui, né, pastor? O Zelote, então. Aí tá todo mundo já com um pedaço de facão na mão. Aí Jesus vem e diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você pode comentar, irmão Henrique, sobre isso? Eu acho que quando a gente pensa em paz, né, o oposto disso seria a guerra, o conflito, né? O principal conflito que o ser humano tem é contra o próprio Deus. Esse é o conflito da humanidade. É o conflito que o pecado levou à humanidade. Aqui muitos estavam focados no conflito de Roma, no conflito com
pessoas que poderiam invadir a terra, mas a verdadeira guerra que havia é o homem sendo inimigo de Deus. E Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que estabelece a paz de imediato, ele nos reconcilia com Deus, e a paz vindoura, que é eterna, que é totalmente plena. E essa paz que muitos não entenderam. Eles queriam um Messias que viesse recuperar a terra, recuperar o poder, recuperar todas as coisas. E eles não conseguiram entender. De fato, o povo judeu já havia sofrido muito. A gente olha no período interbíblico, né? Muitas questões. Ainda surgem um certo ser, né? Antíoco Epifânio, que ele faz atrocidades. Então, o povo que tinha o sacrifício no templo, que tinha o sábado, que tinha a lei do Senhor, eles já foram restringidos nesse sentido, então já não poderiam adorar a Deus. O templo foi blasfemado, um sacrifício de um animal que é impuro para os judeus. Então eles enfrentaram todas essas questões, pessoas se levantaram contra, existe a guerra dos Macabeus, que é um ponto muito interessante. E quando surge esse governo que traz uma certa paz, mas é uma paz mascarada, é uma paz que façam o que eu quero e eu deixarei vocês fazerem A, B e C, eles ainda esperam alguém que traria a paz total relativa ao que eles poderiam ver. Mas o Messias, ele traz a paz do homem para com Deus. Meu irmão, me permita, você puxou a guerra agora há pouco, eu vejo esses pseudos pacificadores que estão à frente dessa guerra que está acontecendo, que muitos deles até são, digamos assim, martirizados, né? Que entrou e a guerra acabou. A gente sabe que a guerra não acabou. A gente sabe que a guerra continua lá e não vai acabar. Só vai acabar quando houver a parousia, a volta de Jesus novamente. Aí sim vai acabar a guerra e vai começar um reino de paz, de fato, né? Eu acredito que até começou já o reino de paz. Jesus já instaurou o seu reino quando ele veio, né? Então, vejam bem, aqui quando Jesus fala que serão chamados filhos de Deus, tem a ver com a adoção, né? Aquele povo, os pacificadores, eles vão ser inseridos na família de Deus a partir desse contexto de paz, da verdadeira paz, que é o próprio Cristo. Não é isso, pastor? Aqui tem a ver com a questão da adoção, né? Sim. Esses que são instrumentos da reconciliação, né? Esse é o grande ponto aqui, né? Como o Henrique falou, existe uma guerra que é o grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade não são os povos estando em guerra. Uma guerra traz um prejuízo enorme, mas a grande guerra é ser inimigo de Deus. Esse é o grande problema da humanidade. Tudo decorre disso. Mas agora aconteceu a reconciliação. E Jesus Cristo, como príncipe da paz, foi esse que reconciliou. Éramos inimigos, né? Éramos inimigos de Deus. E o milagre aconteceu. Nós fomos reconciliados. Agora, nós somos chamados para fazer essa reconciliação. Então, quando nós proclamamos, quando nós evangelizamos, quando nós discipulamos, nós estamos fazendo aquilo que Jesus está dizendo, né? A gente está reconciliando o homem caído com Deus. Somos instrumentos da reconciliação. E isso é característica de quem é o verdadeiro Filho de Deus. Porque o que é verdadeiro Filho de Deus, ele quer que outros também desfrutem dessa maravilha, certo? Que é ser filho, que é ser feito filho, né? Para a mente judaica, esse conceito de filho também fica muito complicado, né? Filhos de Deus, não é? Sim. Filhos de Deus. E aqui Jesus, ele diz, olha, existe aquilo que você falou agora, né, Márcio? Agora há pouco, né? Essa intimidade com Deus, né? Que agora os seus discípulos têm. Então, a ética do reino é sermos instrumento de paz, né? Elas estão em todas as esferas. Então, tem coisas que não vai ter como a gente, por exemplo, não tem tudo a gente promover paz.
certo? Em que sentido? Por isso que o Senhor Jesus disse também, né? Ele vai dizer que eu vim trazer espada para vocês, porque tipo assim, e como é que é essa questão? Há um pai, certo, que não é cristão e o filho é cristão. E o pai não quer que esse filho seja cristão, siga Jesus Cristo. Não tem como. Vai ter conflito. Sim. Certo? Vai ter Sim. conflito, não tem como, porque a gente tem um rei em quem nós obedecemos. A gente não vai viver, né, nessa paz, como ele vai agora, o finalzinho, sim, né? Vai exatamente. ser perseguido, né? Exatamente, são os dois, né? São os dois. Vai ser perseguido, mas nós somos esse instrumento de reconciliação como pacificador. E aí, já entrando já nessa 10ª bem-aventurança aqui, 10ª não, perdão, essa é a... Não, é mais uma, 8ª. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A gente vê aqui que é algo dinâmico, né? Que Jesus, ele primeiro fala sobre humildade, sobre mansidão, sobre anseio, fome e sede de justiça, mas aqui ele já está colocando o povo para andar. Né? É como se nós estivéssemos sofrendo a consequência das bem-aventuranças. Então, assim, bem-aventurados aqueles perseguidos por causa da justiça. Aqui o que se entende é que o povo de Jesus, escolhido por Deus, ele será perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, assim, e vou engatar na outra também. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, aqui é exatamente a consequência dos escolhidos, daqueles bem-aventurados, digamos assim. Que aí é já na prática, né, Henrique, isso aqui? Isso. A Bíblia nunca nos escondeu o que estaria por vir após esses ensinos, né? E seria perseguição. Logo em seguida já começa uma perseguição absurda. Encontramos hoje países que têm a perseguição. E a perseguição é justamente porque nós pregamos a Cristo, nós pregamos a justiça de Deus. E essa perseguição, ela é algo que não fugiu aos planos de Deus. Então o foco mesmo em meio à perseguição, não se esqueçam que o reino de Deus pertence aos discípulos de Cristo. Haverá perseguição, haverá pessoas injuriando, mentindo, perseguindo, falando todo mal contra vós, mas não se esqueçam do foco de vocês, que é o reino dos céus, que é viver a pureza do Evangelho. E isso é importante porque, imaginem, a gente em meio a uma perseguição. O medo instaurado, o medo de perder filho, perder esposa, o medo de perder todos os bens, de perder tudo, de ser torturado e tantas coisas que acontecem com os cristãos em países perseguidos, e sempre aconteceu. Há necessidade de focar, de olhar para a esperança. E o reino dos céus é esse reino que já está em Cristo, mas que ele haverá a sua plenitude. E o nosso papel, diante de todas as coisas, é focar na palavra de Deus, focar nesse reino dos céus. De fato, nós somos também cidadãos aqui do Brasil, nós também lutamos socialmente, com educação, com todas essas coisas. Mas essas coisas não devem sobrepor, não devem tirar a nossa esperança, a nossa alegria. Alguns anos atrás, a gente viu um grupo de cristãos marchando nas ruas, chorando, desesperados, dizendo: o Brasil tem que ser do Senhor, o Brasil precisa disso, precisa daquilo, que era um movimento político. A Bíblia nos mostra o inverso, o contrário. Não é independente do presidente que assuma o poder no nosso país, nós continuamos com a esperança do reino dos céus. Sim. Nós trabalharemos, lutaremos por questões aqui do nosso país, mas isso não pode de maneira nenhuma tirar a nossa esperança.
a gente não pode deixar que as coisas que conseguimos enxergar e tocar sejam maiores do que as coisas prometidas na palavra de Deus. Sim, e aí o nosso consolo, né? Logo após, Jesus diz: regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus buscou na própria lei que era pregada, na própria palavra que existiu no Antigo Testamento, e ele contextualizou que aqueles profetas foram perseguidos, muitos deles foram mortos, e ele garante que o reino de Deus pertence a vocês. Então, não só ele disse: olha, vai ser difícil, vocês vão ser perseguidos, mas o seu galardão está garantido. E logo depois, pastor, eu gostaria as bem-aventuranças, elas não se encerram, o texto todo do Sermão do Monte, para mim, é só bem-aventurança, porque ele vai ensinar depois para a gente várias coisas, mas o que me chama muita atenção é que ele diz que vós sois o sal da terra, né? E vós sois a luz do mundo. Os bem-aventurados aqui. Aí é o contexto dos bem-aventurados. Uhum. Isso é uma responsabilidade muito grande, né, pastor? Uhum. Você ser reconhecido pelo próprio Deus como luz do mundo, uhum, e sal da terra, algo que dá sabor, não é? Uhum. É uma responsabilidade grande, né, pastor? Esse é o chamado do discipulado, né? Esse é o chamado da igreja. Nós somos instrumentos de referência. Nós somos a igreja, os seus discípulos. Esse mundo só não acabou mesmo por causa da igreja. Sim. Só não acabou por causa dos discípulos. Esse mundo só não entrou na podridão porque tem um instrumento de preservação. E esse instrumento de preservação são os discípulos de Jesus. Então, a ideia do sal aqui, inicialmente, tem a ver com isso, né? Naquela época não tinha geladeira, né? As coisas apodreciam, mas o sal era um instrumento de preservação. Sim. Então, um processo de deteriorização, ela era interrompida quando existia o processo do sal. Então, vocês são esse instrumento, vocês são essas referências, ou seja, o mal não ultrapassa, o mal não perpassa, a cultura da maldade não passa para o outro. Por quê? Porque vocês são um instrumento de pureza, vocês são sal, né? E todos esses que vivem na escuridão do pecado, na escuridão da realidade humana, certo? Vocês são esse instrumento de referência, a luz. Sim. Então são duas grandes figuras que apontam sobre a responsabilidade e o papel que a igreja tem no mundo. Certo? Nós temos esse papel, nós somos um instrumento de influência, nós somos um instrumento de reconciliação, nós somos instrumentos redentivos, sim, de Deus nesse mundo. Quem? Os discípulos. Sim. Né? Ele trabalha para a gente e diz assim, ó, felizes, ele começa dizendo, isso aqui é felicidade, isso aqui quer ser pleno. Mas também agora a responsabilidade de vocês. Né? E esse finalzinho aqui na bem-aventurança, é isso que você falou lá no começo, né? Já vai ser o resultado do caminhar do discípulo. E logo no começo Jesus não prometeu, assim, não escondeu o jogo pra gente, não fez pegadinha do malandro, sim, certo? Jesus disse assim, a vida de vocês vai ser perseguição, vai ser essa que vai ser a linha, né? Hoje nós estamos no Brasil, hoje nós não somos presos, mas se a gente falar alguma coisa, ou o ataque que a gente sofre, sim, em relação àquilo que a gente defende, sim, é uma perseguição, né? Então, a discriminação e tantas outras coisas. Mas é isso que é a caminhada que Jesus nos ensinou, né? Vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansado, sobrecarregado. E ele também diz o seguinte, ele diz, olha, para ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém. Né? Esse que é o chamado de discipulado. E só para fechar aqui o raciocínio do sal e luz, a gente vê que o sal, ele restaura o sabor e mantém, né, a consistência, né, do alimento, digamos assim. E a luz traz uma clareza, né? A gente sempre diz que quando o quarto está escuro,
Você pega um candeeiro, uma vela, e a palavra diz que ninguém acende a luz para botar debaixo o candeeiro para botar debaixo do alpendre. Mas assim, aí a gente começa a ver as imperfeições. A luz que Cristo diz aqui é que a gente primeiro tem que ver as nossas imperfeições em nós mesmos, né? E como esse texto é um texto muito maravilhoso, porque Jesus Cristo ele está mostrando para a gente. Primeiro ele diz as bem-aventuranças, mas depois ele, como o pastor Lúcio falou, ele traz para a gente uma carga de responsabilidade que só quem é crente, sabe que tem, pelo coração transformado. Uhum. E nós temos que ter essa perspectiva mesmo de responsabilidade. E aí, irmão Henrique, eu queria que o senhor falasse assim, não para completar o que o pastor Lúcio falou, não. Porque o pastor Lúcio ele deu a completude, mas assim, no seu ponto de vista, as igrejas atuais, elas têm noção de que somos o sal da terra e a luz do mundo? E por que eu estou querendo polemizar aqui, pastor? É porque eu acho que nosso papel é esse mesmo, né? Chamar aos crentes, aos pastores, essa responsabilidade que nós assumimos diante de Cristo e que Cristo nos chamou para nós sermos isso, né? Eu acho que tem conhecimento sobre isso, as igrejas, falando de forma bem generalizada, né? Mas é bom a gente sempre refletir o que é ser isso, né? E de fato, isso está relacionado com o Evangelho de Cristo. Nós não somos um grupo de pessoas que precisam atrair pessoas com qualquer que seja o movimento. Colocar um MMA na igreja para atrair pessoas. Nós não somos esses. O que nós devemos fazer é pregar o Evangelho de Cristo. Apontar para as pessoas essa guerra que existe e que elas são inimigas de Deus e apresentar o Evangelho através do Príncipe da Paz. Sim. Esse que é o ponto. E nesse sentido, a pregação do Evangelho, ela é muito maior, muito melhor do que se você tivesse a cura para o Covid no auge da pandemia. De fato, as vacinas trouxeram aí a eliminação, enfim. Controle, né? O controle, acho que o controle é mais adequado. Mas a pregação do Evangelho, ela é muito mais poderosa do que isso. Ela é muito mais poderosa do que prolongar a vida de uma pessoa por 10, 15 anos. Ela é muito mais poderosa do que oferecer uma ilha em algum lugar paradisíaco para alguém, qualquer fortuna do mundo. Eu acho que a forma com que a gente deve pensar o Evangelho é que, de fato, é essa luz para o mundo. E o nosso papel, ainda que com nossas imperfeições, e graças a Deus por isso, porque mesmo eu, Henrique, limitado, cheio de problemas, dificuldades, a pregação do Evangelho vai surtir efeitos porque o Evangelho é poderoso. É o Senhor que nos usa como instrumentos de pregação da sua palavra. E só é luz porque o Senhor é o dono da mensagem do Evangelho. Só é sal, só preserva, só traz características distintivas porque é o Evangelho de Cristo. E esse que é o ponto. Eu acho que a igreja, a nossa caminhada, às vezes a gente até dificulta as coisas, mas a nossa caminhada ela é bem mais simples. Ela o irmão lá do interior, o irmão de Nova York, qualquer lugar, pregando o Evangelho puro e simples do Senhor. Essa é a diferença que a igreja faz neste mundo. É a proclamação do Evangelho. Amém. Bom, nosso programa está chegando ao fim hoje, né? E com uma mensagem tão rica de esperança, né? Que Cristo nos trouxe através das suas bem-aventuranças, né? E emblematicamente, Jesus Cristo, quando subiu para ensinar, ele se assentou no meio do seu povo e no meio dos seus discípulos, que foram recentemente escolhidos naquela ocasião. Hoje a gente vive num mundo que precisamos se assentar diante dos povos e falar sobre Cristo. Eu acho que a grande mensagem do Evangelho hoje que trazemos aqui é que a gente viva o Evangelho, como o irmão Henrique falou agora,
com uma clareza que a própria Bíblia nos traz. A simplicidade e a complexidade da Bíblia só se enxerga através da palavra pregada pura e simples. Nada mais do que isso. Nada nos... vamos dizer assim, que a gente traga acessoriamente, ou seja, eu só para ilustrar, eu li esse livro aqui, que eu acho que é um livro muito bom para, assim, de referência, que é o Sermão do Monte, que o autor ele trata muito bem esses conceitos que a gente conversou. Mas a Bíblia é suficiente. A Bíblia, se você for estudar a Bíblia como referência e trazendo contextualização de antes e depois e fazendo uma exegese, é claro que você que está em casa, que está começando a ler a Bíblia agora, terá um pouco de dificuldade, mas a palavra mesmo o Espírito Santo vai abrir a tua visão e vai fazer com que você entenda de uma forma simples e pura o que é o Evangelho de Cristo, que é a salvação. Eu queria terminar hoje, assim, antes de passar a palavra, as considerações finais para vocês, eu queria, de uma forma bem simbólica, assim, ontem eu conversei muito, a minha mãe esteve na minha casa ontem, né, e ela me disse que está assistindo o programa. E eu fiquei muito feliz, pastor, porque... E ela é uma bênção, porque, enfim, e eu estava com a minha esposa lá e ela disse assim, porque às vezes tu fala muito, tu fica exaltado. Eu digo, porque realmente coisas de Deus para mim são... Às vezes eu fico, perco um pouco a paciência, a mansidão, eu tenho que controlar isso, pastor. Depois só me dá um puxão de orelha aqui. Mas, enfim, eu quero dizer para vocês o seguinte, queria deixar um abraço hoje especial para as empresas que eu já trabalhei, né? As empresas que são meus irmãos em Cristo. O pastor falou hoje aí que meu aniversário é hoje, eu recebi muitas felicitações aí pelo meu aniversário. Então eu queria deixar um abraço para vocês aí da Televisão Mirante, com quem eu trabalhei durante 31 anos lá. Tenho muitos amigos, irmãos em Cristo que estão lá hoje trabalhando. Meu pastor, o Clóvis, e o pastor Davi são apresentadores de televisão, trabalham lá na Televisão Mirante. Queria deixar um abraço também para o pessoal da Difusora, que eu tive lá na Difusora por um período. E quero deixar um abraço para a empresa que está me acolhendo hoje, que é a Band, né? Band Maranhão. Tenho irmãos em Cristo também que dão audiência aqui. Já queria aproveitar e pedir para vocês aí, curtam, compartilhem, façam comentários. É importante para a gente, é sempre importante para a gente que essa palavra que foi proferida aqui pelos pastores, pelo irmão Henrique também, chegue no coração daquela pessoa que está lá no interior do Maranhão, que está em Nova York, que está, olha só, a presunção minha que esse programa vai para Nova York. Mas vai, se Deus quiser vai, né, pastor? Mas que possa plantar essa semente aí do evangelho genuíno de Cristo Jesus. Eu queria, em nome de Jesus Cristo, agradecer a presença de vocês. Hoje eu quero pedir para o irmão Henrique orar para encerrar, mas antes de orar para encerrar, eu vou passar as considerações finais para o pastor Lúcio, para que ele possa falar aí a sua bênção final e o seu olhar pastoral sobre as bem-aventuranças. Muito obrigado pela sua presença. É sempre uma alegria estar aqui, principalmente numa data tão especial para mim, que é o meu aniversário. Aliás, esse mês é o mês de aniversário. O aniversário do pastor Lúcio foi dia 21. Meus parabéns, que Deus lhe abençoe, muita paz, muita saúde. E o do irmão Henrique foi dia 23. Rapaz, 23 e 26. A gente está na mesma... sabe o que significa, pastor, isso? Nada, não significa nada, não. Foi uma junção do cosmos, né? O cosmos juntou, né, enfim, chegamos aqui, olha só. Pastor, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu quero dizer que eu amo muito o senhor, viu? De coração, em Cristo Jesus. Seja sempre bem-vindo. Amém, amém. Sempre uma alegria, Márcio, e que Deus continue te abençoando. Muito feliz por esse dia, né? A esposa já está ali, ela já veio, ela já está aqui, para não sair para outras programações. Que é alegria e que Deus continue te usando, meu irmão, cada vez mais esse projeto tão abençoador aqui, né? Vozes da Verdade. E assim, que maravilha, né? A ética do reino. E esse é um presente precioso que nós recebemos. E os nossos ouvintes, eles precisam, você que de repente tem alguma questão, está afastado, certo? Aqui é o que aqui que é a verdadeira felicidade. Essa que é a verdadeira felicidade. Isso aqui que é a plenitude, né? E que humanamente até hoje continua sendo,
né, um contraponto, uma desconstrução, inclusive, né? É colocar de ponta cabeça mesmo toda a realidade, porque aqui, para nós, como a gente viu e como a gente falou, parece elementos de fraqueza, de sofrimento, de dor, mas é aqui que reside toda a felicidade, a ética do reino. Então, nós somos felizes porque a gente tem um rei que veio até nós, que pagou o preço, que derramou o seu sangue, que nos deu nova direção e que, apesar de nós, derramou misericórdia sobre nós, e um dia nós estaremos juntos numa morada eterna, satisfazendo aquilo que foi plano de Deus e aquilo que é desejo nosso, né? Essa grande e plena união com Cristo no reino dos céus. Essa realidade continua sobre nós, e mesmo que a gente vá, né, nós temos uma esperança que o inferno não pode tirar, os homens não podem tirar, e isso por causa de um corpo ensanguentado na cruz, Jesus Cristo. E é esse Cristo que nós proclamamos. Amém, amém. Diácono Henrique Branco. Rapaz, eu não errei o nome do Henrique nenhuma vez hoje, rapaz. Olha, glória a Deus por isso. Henrique, muito obrigado por tu estar aqui de novo comigo. Eu me sinto muito feliz porque você é um expoente, um servo de Deus e conhecedor da literatura bíblica, não só exegeticamente falando, mas de toda forma, do grego, e além de nos abrilhantou aqui com o louvor hoje, né, pastor? Foi muito bom. E eu queria lhe dizer que o senhor vai voltar aqui e queria lhe agradecer pela sua vida. Quero também deixar muito claro, viu, pastor, que a gente vai trabalhar esses temas aqui. Eu acho que luz do mundo e sal da terra são temas que a gente pode trazer aqui para uma discussão exegética, ampliando para outros textos bíblicos. É um desafio para mim, que eu vou estudar sobre isso e trazer, talvez, aqui uma discussão mais aprofundada para a gente ter outras percepções dentro da própria Bíblia. Então, seja muito bem-vindo. Queria que o senhor fizesse suas considerações finais e depois que o senhor orasse por nós, por favor. Pronto. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer ao Márcio, agradecer a todos da equipe. É muito bom estar aqui falando do Evangelho. Eu acho que isso é extremamente importante em todas as áreas. Sempre estamos falando, proclamando. Esse podcast pode chegar a muitas pessoas e vai chegar. Deus quiser. E as pessoas podem ouvir o Evangelho. E uma alegria também estar ao lado do pastor Lúcio, um grande mestre aí das Escrituras, né? E estou muito feliz de estar aqui. E falar para o ouvinte que, por vezes, nós precisamos reajustar a nossa esperança. Por vezes, nós precisamos reajustar a nossa alegria. A gente entra numa corrida tão absurda neste mundo e, às vezes, a gente acha que é o bom carro, que é a boa casa, que é a saúde ou qualquer outra coisa que nos traz essa visão de estar bem-sucedido. Mas, quando a gente olha para as Escrituras, é o que Cristo fez na cruz. É aquilo que está em Apocalipse 5, aquele cordeiro que, enquanto João chora que ninguém é digno de abrir o livro, aparece um cordeiro com sinais de que foi assassinado, um cordeiro como tendo sido morto, e ele é o único digno de abrir o livro, e porque ele pega esse livro, ele abre os selos, é que todo mundo se prostra diante dele. É pelo que o Senhor fez que podemos viver isso daqui. Não depende da sua capacidade ou da sua percepção, mas é o estar em Cristo que nos capacita a viver a ética do reino, e sempre estaremos reajustando. A nossa caminhada até a volta de Cristo é ajuste, mas nos alegramos e temos esperança em Cristo Jesus. Oremos. Amém. O senhor pode orar para a gente? Senhor, nós te agradecemos por tua graça, por tua bondade. Te agradecemos porque é o Senhor que nos inseriu neste reino. Que não foram nossas ações, nossas forças, que não foi o nosso intelecto que nos uniu ao Senhor, mas foi a tua poderosa obra que tirou o nosso coração de pedra, nos deu um coração de carne e passamos a enxergar as tuas ordenanças. É por conta da tua ação em nossas vidas que nós somos inseridos neste reino e somos gratos, Senhor. Que sejamos esses pacificadores, esses proclamadores desta paz. A paz que o mundo verdadeiramente precisa, que não depende de presidente de qualquer outro país, mas está baseada
naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Que sejamos esses proclamadores do Teu Evangelho, Senhor. E ajuda-nos a vivermos de forma grata ao Senhor. Ajusta as nossas emoções para nos sentirmos felizes, porque o Senhor nos tornou mais que vencedores. Ajusta a nossa esperança, Deus, que não está neste mundo, não está naquilo que podemos conquistar, mas a nossa esperança está na Tua palavra, naquilo que o Senhor garantiu. Obrigado, Deus, pela Tua palavra e como somos abençoados quando paramos, meditamos e confrontamos quem somos diante da Tua palavra e o que devemos ser. Obrigado, Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, quase que um encontro de aniversariantes do mês, né? Nós vamos encerrando esse nosso episódio aqui, sabendo que as bem-aventuranças revelam o coração de Deus e os valores do reino. As bem-aventuranças são um chamado ao arrependimento, à transformação e uma missão que foi dada pelo próprio Jesus. Que possamos, como discípulos de Cristo, viver essas verdades com coragem, esperança e fé. Jesus Cristo nos ama, Ele ama você e nós também amamos vocês. Que Deus abençoe e até o próximo programa. Fique com Deus. Amém.